Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Introdução ao Pensamento de Tomás de Aquino. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre o universo histórico e intelectual em que Tomás viveu. Falamos da Idade Média, da importância de superar caricaturas sobre esse período e da necessidade de compreender a escolástica como um ambiente de estudo, debate e busca da verdade. Nesta segunda aula, nós vamos avançar um pouco mais. Vamos falar sobre três coisas principais. Primeiro, o que foi a escolástica e de onde ela veio. Segundo, por que as artes liberais eram tão importantes para a formação intelectual medieval. Terceiro, como esse ambiente preparou o caminho para Tomás de Aquino. O nosso objetivo aqui ainda é introdutório. Não vamos entrar em todos os debates técnicos, nem em todas as divisões históricas possíveis. A intenção é oferecer uma visão clara, segura e organizada, para que você consiga entender o cenário em que Tomás aparece. Então vamos começar pela pergunta mais básica. O que foi a escolástica? A palavra escolástica está ligada ao mundo das escolas. Ela vem desse ambiente de mestres, alunos, ensino, leitura, comentário e debate. Mas é importante tomar cuidado. Quando falamos de escolástica, não estamos falando de uma única doutrina, como se todos os escolásticos pensassem exatamente a mesma coisa. A escolástica foi, antes de tudo, um modo de estudar e organizar o conhecimento. Ela se desenvolveu especialmente nas escolas monásticas, nas escolas catedrais e depois, nas universidades medievais. Em sentido mais amplo, podemos dizer que ela tem raízes anteriores, porque recebeu muita influência dos padres da Igreja, especialmente de Santo Agostinho. Mas, em sentido mais histórico e preciso, a escolástica ganha força a partir dos séculos XI e XII, e atinge um grande florescimento no século XIII, justamente o século de Tomás de Aquino. Então, em vez de dizer que a escolástica começou exatamente em tal ano e terminou exatamente em tal ano, é melhor dizer o seguinte. A escolástica nasceu de um longo processo. Ela recebeu heranças da antiguidade, da patrística, das escolas monásticas e das escolas catedrais, e se desenvolveu com grande força nas universidades medievais. Isso é importante porque evita uma visão simplificada demais. A escolástica não caiu pronta do céu. Ela foi sendo formada aos poucos. E quais foram algumas de suas fontes? Podemos mencionar autores cristãos antigos, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Santo Agostinho, Boécio, Cassiodoro e Pseudo-Dionísio Areopagita. Também podemos mencionar autores posteriores, como Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Pedro Lombardo, Alberto Magno e, claro, Tomás de Aquino. Cada um desses nomes contribuiu de uma maneira para o desenvolvimento da vida intelectual cristã. Santo Agostinho, por exemplo, foi uma das maiores influências do pensamento medieval. Sua obra marcou profundamente a teologia, a filosofia, a espiritualidade e a maneira de compreender a relação entre Deus, alma, verdade e conhecimento. Agostinho recebeu forte influência platônica e neoplatônica. E essa influência atravessou boa parte da tradição medieval. Depois, com o passar dos séculos, especialmente a partir do século XII, Aristóteles começou a ser recebido de maneira mais ampla no Ocidente Latino. Esse ponto será muito importante para entender Tomás de Aquino. Porque Tomás será justamente um dos grandes autores que tentarão pensar a relação entre a fé cristã e a filosofia aristotélica. Mas antes de chegarmos a Tomás, precisamos falar de outro personagem muito importante, Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor viveu entre aproximadamente 1096 e 1141. Ele foi um importante mestre da abadia de São Vítor, em Paris, e um dos grandes nomes da educação medieval. Sua obra mais conhecida é o Didascalicon, muitas vezes apresentado em português com títulos ligados à arte de ler ou à formação pelo estudo. Essa obra é muito importante porque apresenta uma visão ampla da educação. Hugo não via o estudo apenas como acúmulo de informação. Para ele, o conhecimento deveria formar a pessoa inteira. O estudo deveria ordenar a inteligência, purificar o olhar e conduzir o ser humano a uma vida mais contemplativa. Isso é muito bonito. Porque, nesse horizonte medieval, estudar não era apenas decorar dados. Estudar era formar a alma.
Era aprender a ler melhor o mundo, a si mesmo e a própria realidade criada. Aqui aparece uma ideia muito importante para a nossa série. Para muitos autores medievais, fé e inteligência não eram inimigas. O estudo não precisava afastar o homem de Deus. Pelo contrário, quando feito com humildade, disciplina e desejo sincero pela verdade, o estudo podia aproximar o ser humano de Deus. Isso não significa que todo estudo automaticamente leva alguém à sabedoria. É possível estudar com orgulho, vaidade, superficialidade ou desejo de poder. Mas o ideal medieval de formação era outro. O verdadeiro estudo deveria conduzir à verdade. E a verdade deveria transformar a vida. Esse ponto é muito atual. Hoje, muita gente separa conhecimento e formação moral. A pessoa pode saber muitas coisas, mas não necessariamente se tornar melhor por causa disso. Na tradição medieval, pelo menos em seu ideal mais elevado, havia uma preocupação maior: o conhecimento deveria ordenar a vida. Agora, dentro desse contexto, precisamos falar das famosas 7 artes liberais. As 7 artes liberais eram um conjunto de disciplinas consideradas fundamentais para a formação intelectual. Mas aqui precisamos corrigir um erro comum: Hugo de São Vítor não criou as 7 artes liberais. Elas já vinham de uma tradição anterior, ligada ao mundo antigo e à educação clássica. O mérito de Hugo foi valorizá-las, organizá-las e integrá-las dentro de uma visão cristã e contemplativa da formação. As 7 artes liberais eram divididas em 2 grupos. O primeiro grupo era o Trivium. O Trivium era formado por gramática, retórica e dialética, também chamada de lógica. A gramática ensinava o uso correto da linguagem. A retórica ensinava a expressar bem uma ideia. A dialética, ou lógica, ensinava a pensar de modo ordenado, distinguir argumentos e evitar contradições. Perceba como isso é fundamental. Antes de alguém discutir filosofia, teologia, direito ou política, precisa saber ler, falar, escrever e raciocinar. Sem isso, o pensamento se perde. A pessoa pode até ter muitas opiniões, mas não consegue organizar bem aquilo que pensa. O segundo grupo era o Quadrivium. O Quadrivium era formado por aritmética, geometria, música e astronomia. Aqui também precisamos tomar cuidado. Em alguns contextos antigos e medievais, os termos usados para o estudo dos astros podiam variar. Mas, para o público moderno, o termo mais adequado é astronomia, não astrologia. A astronomia, nesse contexto, não era horóscopo moderno, nem previsão supersticiosa de destino. Ela fazia parte do estudo da ordem do cosmos, dos movimentos celestes, das proporções e da estrutura matemática do mundo. O Quadrivium, portanto, ajudava o estudante a perceber a ordem numérica, harmônica e cósmica da realidade. Juntando o Trivium e o Quadrivium, temos uma formação de base. Primeiro, a pessoa aprendia a lidar com a linguagem e o raciocínio. Depois, aprendia a contemplar a ordem matemática e harmônica do mundo. Essa formação preparava o aluno para estudos superiores, como filosofia, teologia, direito, medicina e outras áreas do saber. E aqui está um ponto essencial. A formação medieval, pelo menos em sua intenção mais alta, não queria formar apenas especialistas estreitos. Ela queria formar uma inteligência ordenada. Uma pessoa capaz de ler, pensar, argumentar, contemplar e julgar melhor. É claro que a realidade histórica nem sempre correspondeu perfeitamente a esse ideal. Havia disputas, limitações, vaidades e problemas, como em qualquer época. Mas o ideal em si é muito forte. E talvez faça falta hoje. Porque muitas vezes encontramos pessoas que estudam áreas muito técnicas, mas têm dificuldade de interpretar um texto, organizar uma ideia, argumentar com clareza ou reconhecer uma contradição. A tradição das artes liberais nos lembra que antes da especialização deve existir formação. Antes de estudar coisas complexas, precisamos aprender a pensar bem. Agora podemos avançar para outro personagem importante, Alberto Magno.
Alberto Magno, também conhecido como Santo Alberto Magno, viveu no século XIII e morreu em 1280. Ele foi um grande dominicano, professor, filósofo, teólogo e estudioso da natureza. Ele teve papel decisivo na recepção de Aristóteles no mundo cristão medieval. Naquele período, as obras de Aristóteles estavam chegando com mais força ao Ocidente Latino, muitas vezes por meio de traduções e comentários transmitidos por autores árabes, islâmicos e judeus. Isso gerou entusiasmo, mas também preocupação. Por quê? Porque algumas interpretações de Aristóteles pareciam entrar em conflito com a fé cristã. Então havia uma pergunta importante. Como lidar com Aristóteles? Rejeitar tudo? Aceitar tudo sem crítica? Ou estudar com rigor, distinguindo o que poderia ser aproveitado e o que precisava ser corrigido? Alberto Magno escolheu o caminho do estudo sério. Ele procurou compreender Aristóteles profundamente. E Tomás de Aquino será herdeiro desse ambiente. A britânica apresenta Alberto Magno como professor e mentor de Tomás, e destaca sua relação com a recepção de Aristóteles no pensamento cristão medieval. Tomás de Aquino também estudará Aristóteles com atenção, mas não como alguém que simplesmente copia o filósofo grego. Tomás lê, interpreta, distingue, corrige e integra. Ele procura acolher a verdade onde ela aparece, mas sempre dentro de uma visão cristã da realidade. Essa atitude é uma das marcas mais fortes do pensamento tomista. Tomás não tem medo da razão. Ele não trata a filosofia como inimiga da fé. Mas também não transforma a razão humana em uma espécie de divindade autossuficiente. Para ele, fé e razão não precisam se destruir. Quando bem compreendidas, elas podem se ordenar à verdade. Agora chegamos mais diretamente a Tomás de Aquino. Tomás nasceu por volta de 1224 ou 1225, em uma família nobre ligada à região de Aquino, no sul da Itália. Ainda criança, por volta dos 5 anos, foi enviado ao mosteiro beneditino de Monte Cassino. Isso era comum em famílias nobres, que buscavam dar aos filhos uma boa formação religiosa e intelectual. Depois, Tomás estudou em Nápoles. Foi ali que teve contato com um ambiente intelectual mais amplo e também com a ordem dos pregadores, os dominicanos. Os dominicanos eram uma ordem mendicante fundada por São Domingos. Diferentemente da vida monástica tradicional, os dominicanos estavam muito ligados à pregação, ao estudo, ao ensino e à vida urbana. Eles nasceram em um contexto de grande necessidade de formação doutrinal e intelectual. O ideal dominicano era unir vida religiosa, estudo e pregação. Por isso, não é surpresa que Tomás tenha se sentido atraído por essa ordem. Mas sua decisão causou resistência na família. A família de Tomás provavelmente esperava para ele um caminho mais prestigioso dentro da estrutura eclesiástica tradicional. Entrar em uma ordem mendicante, com ideal de pobreza e pregação, parecia um rebaixamento social para alguém de origem nobre. Segundo a tradição, sua família chegou a mantê-lo afastado dos dominicanos por um período, tentando fazê-lo desistir da vocação. Também existe uma tradição hagiográfica segundo a qual Tomás teria sido tentado em sua castidade e resistido firmemente. Esse episódio faz parte das narrativas tradicionais sobre sua vida espiritual e deve ser apresentado como tradição, não como detalhe histórico que possamos tratar com a mesma segurança de uma data documentada. O importante aqui é compreender o sentido da narrativa. Tomás aparece como alguém de grande firmeza interior. Alguém que queria seguir sua vocação. Alguém que unia a vida intelectual, disciplina espiritual e busca da verdade. Depois desse período de resistência familiar, Tomás seguiu sua formação dominicana. Ele estudou em Paris e Colônia, tendo Alberto Magno como mestre. Essa relação foi muito importante. Alberto percebeu a profundidade de Tomás, mesmo quando outros talvez o julgassem quieto demais ou pouco expressivo. Há uma tradição famosa segundo a qual Tomás era chamado de boi mudo, por ser grande, silencioso e muito reservado. Mas Alberto teria percebido sua genialidade e dito que aquele boi mudo um dia faria o mundo inteiro ouvir seu mugido. A frase é tradicional e simbólica, mesmo que não possamos tratá-la como uma citação documental absolutamente segura. Mas ela expressa bem algo verdadeiro sobre Tomás.
Ele não era um homem de espetáculo. Era um homem de contemplação. Sua força estava na inteligência silenciosa, na disciplina do estudo e na profundidade da reflexão. Em 1252, Tomás estava em Paris, onde começou a comentar as Sentenças de Pedro Lombardo, uma obra central na formação teológica medieval. O comentário às sentenças era um passo importante na carreira acadêmica de um teólogo. Pedro Lombardo, conhecido como o mestre das sentenças, organizou uma síntese de temas teológicos que serviu como livro base para gerações de estudantes. Comentar Pedro Lombardo era quase uma etapa obrigatória na formação de grandes teólogos medievais. E Tomás fez isso com grande competência. A partir daí, sua carreira intelectual se desenvolveria de maneira impressionante. Ele escreveria obras filosóficas e teológicas fundamentais. Comentaria Aristóteles. Discutiria temas como Deus, criação, alma, virtude, lei, conhecimento, verdade, ser, essência e existência. Mas antes de entrarmos nesses temas, precisamos guardar o caminho que nos trouxe até aqui. Tomás de Aquino não surgiu isolado. Ele pertence a uma longa tradição. Antes dele, houve a herança da filosofia antiga. Houve Platão. Houve Aristóteles. Houve o neoplatonismo. Houve os padres da Igreja. Houve Santo Agostinho. Houve Boécio. Houve Pseudo-Dionísio. Houve as escolas monásticas. Houve as escolas catedrais. Houve Hugo de São Vítor e a valorização da formação intelectual. Houve as 7 artes liberais. Houve Pedro Lombardo. Houve Alberto Magno. Houve a recepção de Aristóteles. Houve as universidades. Houve o crescimento das ordens mendicantes. Tomás está no encontro de todas essas forças. Ele recebe essa tradição, trabalha com ela e oferece uma síntese poderosa. E aqui está uma das razões pelas quais ele continua tão importante. Tomás não é apenas um autor de respostas prontas. Ele é um mestre de método. Ele nos ensina a perguntar melhor, a distinguir melhor, a argumentar melhor, a ouvir objeções, a respeitar a força da razão, a buscar a verdade sem medo. E isso faz falta hoje. Vivemos em um tempo em que muita gente quer opinar sem estudar. Quer vencer discussões sem compreender o outro lado. Quer defender posições sem conhecer os fundamentos. A escolástica, em seu melhor sentido, nos ensina outro caminho. O caminho da paciência intelectual. O caminho da disciplina. O caminho da formação. O caminho da busca da verdade. As artes liberais nos lembram que a inteligência precisa ser educada. Hugo de São Vítor nos lembra que o estudo pode ser caminho de contemplação. Alberto Magno nos lembra que não devemos temer o conhecimento, mas estudá-lo com rigor. E Tomás de Aquino nos mostra como unir fé, razão, tradição e investigação filosófica em uma grande obra de sabedoria. Na próxima aula, nós vamos avançar para um tema importante, os conflitos em torno das ordens mendicantes dentro do ambiente universitário. Vamos entender por que dominicanos e franciscanos causaram tanta tensão em certos setores da universidade medieval e por que Tomás precisou defender a presença dos religiosos dedicados ao estudo e ao ensino. Esse contexto nos ajudará a compreender melhor uma obra importante de Tomás, escrita em defesa da vida religiosa e do direito dos mendicantes de ensinar. Por hoje, guarde o essencial. A escolástica não foi apenas um conjunto de teorias antigas. Ela foi uma escola de pensamento. Uma disciplina da inteligência. Um modo de buscar a verdade. E Tomás de Aquino é um dos seus maiores representantes. Muito obrigado por acompanhar esta aula. Na próxima, continuaremos nosso caminho para entender melhor a vida, a formação e a missão intelectual de Tomás de Aquino. Até lá!